Olá, boa noite, bem-vindas. Boa terça-feira, final de terça-feira, live de previsão dessa semana. De maneira excepcional, hoje, terça-feira. Olá, bem-vinda. Terça-feira, porque eu volto de uma viagem maravilhosa no Pará. Fui conhecer Santarém, o Rio Tapajós, o Rio Amazonas. Foi uma viagem maravilhosa e voltei ontem. E quero falar dessa viagem hoje na nossa muito bom, Aquário, bem-vinda. Quero falar dessa viagem nessa live de hoje. Quero falar da fase crescente dessa lua maravilhosa, uma lua de uma lunação canceriana que cresce, está crescendo, vai crescer amanhã, vai criar esse ângulo que nós chamamos, o primeiro ângulo forte que nós chamamos de fase crescente. Escolhe crescer exatamente no signo de Libra. Vamos tentar entender por que essas águas cancerianas procuram a energia libriana para poder crescer. Então, crescer significa se expandir na própria autoria, na própria beleza e na própria oferenda. Cada signo, que é uma modulação do zodíaco, cada signo tem uma oferenda a revelar para a nossa jornada energética aqui nesse planeta Terra. E quero falar também de Netuno que volta a namorar Saturno. Ele está agora no grau, nós falamos sexta-feira, começa, sábado, começa a estar estacionário e vai retrogradar 3 graus. Lentamente, e no grau 1 abraça novamente Saturno para depois voltar de novo no signo pisciano. Então vamos falar de Saturno-Netuno, ilusão e realidade, uma live imperdível, porque estamos realmente num momento importante, decisivo, um momento de discernimento. Grave essa palavra, é tempo de saber discernir, porque estamos bem na metade do nosso caminho. A lua cheia vai ser em Capricórnio semana que vem, então nós estamos exatamente na metade do caminho, estamos esticando, né, esse eixo que se chama do poder em astrologia, que é eixo Câncer-Capricórnio. E tempo de discernimento, porque é um momento que precisamos ser inteligentes. Não leve adiante o que não deu certo. Pode ser o projeto, o sonho mais desejado desse ano. Pode ser algo que você acalentou, que você quis, você fez as suas dinâmicas, você criou os seus planejamentos, mas não deu certo. Ok. É o momento de você saber discernir e não cair na ilusão que, não, mas de repente, se eu faço, se eu digo, não deu certo, não deu certo. Ah, mas a culpa, não tem culpas. Cada projeto tem o seu tempo e cada projeto também não sempre vem até nós para ser resolvido ou realizado. São ideias que não sempre podemos ou devemos levar adiante. Então, saiba ser inteligente nesse momento. Não deu certo, por quanto você possa desejá-lo ainda, amá-lo, abra mão. Às vezes o ano que vem, às vezes em um outro momento, mas seja aqui inteligente, não teime. Não é o momento de teimar. O signo canceriano é o signo da teimosia, a teimosia de sentir tudo, mas ao mesmo tempo não é o momento de teimar. É o momento de saber discernir. Isso vou levar adiante, porque nesses meses realmente deu sucesso, foi importante, fluiu bem, me deu o que eu estava esperando, vou levar adiante. Esse outro projeto não deu, não consegui, não deu certo, aconteceu alguma coisa, abre mão sem, que é importante, sem procurar nem culpados nem vítimas, só se ocupe no que deu certo, porque senão estamos na metade do caminho, a gente pode se perder aqui. Por isso que é tempo de discernimento e não de teimosia, Seja aqui inteligente.
Mas então vamos começar, né, com essa live. Bem-vindas a todas. Estamos aqui para nossas previsões dessa semana. Então, repetindo, fase crescente em Libra amanhã. Então muda a energia mesmo, essa fase nova acaba hoje. Sexta-feira temos a conjunção de Vênus-Urano. Olha, esse é outro ponto tão importante. Taurinos se despedem desse tempo, 7 anos da mestria de Urano com os taurinos. Gente, foi incrível, incrível. Aqui na minha família também aproveitamos bastante esse Urano taurino, vi transformações grandiosas no meu filho, por exemplo, foi muito, muito, muito bem aproveitado. É tempo de despedida, hein? Então, eu vou falar, Plutão em Aquário, né? Tempo de despedida dos taurinos respeito a Urano. Urano está se aproximando, né? Vamos batizar esse grau 29, uma Vênus que abraça esse Urano a 29 graus em Touro, e depois ela ingressa em Gêmeos, e logo depois Urano se prepara também para entrar no signo de Gêmeos. Os taurinos, eu quero falar isso de novo, não perca o finalmente, não se distraia agora, é o momento de você realmente com coragem ir adiante nas várias revoluções que aconteceram na vida de vocês. Não tenham hesitação aqui, é importante ter a força, a coragem de levar adiante. Foram 7 anos de uma grande companhia. Não esqueçam, né? Faça uma lista de tudo que vocês aprenderam através de grandes mudanças, de tudo que vocês aprenderam nesses 7 anos de Urano em Touro. Agora, daqui para frente, é com Geminianos. Geminianos Sagitário do outro lado, a vocês, né, a grande dádiva de nos ensinar o que significa, né, Urano, e no signo de ar, como é o signo como signo, vou falar de todos os signos. Bora lá, Escorpião, tem uma Lilith aí, como é que tá os relacionamentos? Vamos então pedir para os geminianos de receber esse grande mestre uraniano, e eles vão nos dizer nos próximos 7 anos o que é então essa força desse grande mestre das quebras, né, que trazem para nós as leis inadmissíveis do cosmos para esse planeta Terra. E finalmente, então, teremos sábado o Netuno que se prepara então para a retrogradação e se prepara novamente na realidade, né, vamos dizer que Saturno se imerge novamente nesse templo netuniano. Depois os dois, primeiro Netuno e depois Saturno também volta de novo em Peixes, na retrogradação, para depois, 2026, realmente começar a grande jornada ariana, os dois. Muita coisa para falar. Então, bem-vindas a todas. Bora lá. Vamos falar dessa viagem, gente. Quero falar dessa viagem que eu fiz para Santarém rapidamente. Eu não conhecia, que bom te ver. Eu não conhecia o Pará, não conhecia o norte. Foi a minha primeira ida nessa terra fantástica que é o Pará, e foi a primeira vez que eu me encontrei com as grandes águas da Amazonas. Eu estou aqui no Brasil há 30 anos e ainda, né, não me sentia pronta para atravessar essas águas. Esse ano, para o meu aniversário, eu fiz 66 anos, minha primeira live, né, de 66 anos, recebi de presente essa viagem. Devo dizer que foi encantadora, muito forte para mim. Eu nunca tinha visto águas tão grandes, tão vastas, tão generosas, tão fartas, sabe? Até agora me comove e me emociona. Fiquei horas, dias inteiros na beira desse Tapajós. E depois quis também atravessar um pedacinho, né? Sentir a fúria
do Rio Amazonas, totalmente diferentes um do outro, mas ao mesmo tempo próximos, né? As águas se encontram e um se mistura no outro. Na realidade, é o Amazonas que pressiona o Tapajós. O Tapajós é um rio doce, manso, imenso, morno. É como o povo que mora, os ribeirinhos do Tapajós, são doces. Santarém me namorou pela doçura dessas pessoas, generosas, numa comunicação tão pronta, foi encantador. O mercado de Santarém, as pessoas, os sorrisos, a fartura, foi assim, inesquecível. Ao mesmo tempo, o Rio Amazonas é feroz. É lindo sentir os donos desse rio, que habitam esse rio, falar dele, falar da natureza. Eles falam, o Tapajós é manso, e o rio Amazonas é feroz, é traiçoeiro, e tem essa correnteza, suscita um temor a entrar nele. Ele leva, carrega tudo que encontra, não tem... é uma outra água. O Tapajós não. O Tapajós é manso, é doce, é navegável, pode nadar, tomar banho. E nessa experiência dessas águas tão diferentes, eu pude meditar o que acontece quando nós estamos no domínio dos nossos sentimentos e emoções, é quando nós perdemos o domínio delas e deixamos que elas se tornam o nosso ditador, sabe? Quando o sentimento, a emoção, ele controla a gente, ele devasta a vida da gente. E nessa meditação eu entendi duas coisas que nunca tinha entendido com tanta clareza. Uma é o significado de casa. Lunação canceriana. O que significa casa? Nós falamos um pouco na live da semana passada, né? O que é casa para nós? É aconchego. Outra palavra que para mim foi assim extremamente reveladora nessa viagem. Se aconchegue. Esse rio Tapajós falava para mim. Se aconchegue, sabe? Se aconchegue nessas águas. Se aconchegue nas minhas cores, nos reflexos do sol, nas diferentes horas do dia. Se aconchegue em todo o nutriente que eu posso te dar. Se aconchegue em mim. Essa é a casa. Sabe, fiz essa viagem com meu parceiro, estar ao lado dele, e eu senti isso. Se aconchegue, Antonella, nesse amor tão generoso, tão sincero, tão pleno que é do teu parceiro. Se aconchegue, Antonella. O que significa casa? E por que a casa, dentro da astrologia, era apresentada exatamente pelo elemento água? Deveria ser terra, não? Eu entendi, sabe, como nunca entendia antes, olha que estudo astrologia há muito tempo, nunca entendi antes esse significado de casa. Casa é um lugar onde eu posso me aconchegar. E o elemento água, ele tem esse poder de você poder se aconchegar nela, porque ela se aconchega em você. Ela se adapta na tua forma, grande, pequena, angulosa, redonda, qualquer lugar que você pede para ela entrar, ela se aconchega em você e te ensina a você se aconchegar em você mesmo. O aconchego das águas nos mostra e nos devolve, então, o significado do aconchego da casa. A casa é realmente a tua casa quando ela é um lugar de aconchego, onde você se recolhe segura. Então, esse processo de
casa 4, dentro da astrologia nós temos 12 casas assim chamadas, que são todas as 12 experiências nossas que a gente vive durante a jornada, durante o dia, o nosso dia de 24 horas, é a nossa maneira de entender que somos pessoas. Dentro dessas 12 casas tem uma casa assim chamada a casa 4, que é o significado de casa, é a regência e signo canceriano. Quando eu fiquei, uma noite pedi para o meu parceiro de dormir mesmo na beira do Tapajós. Falei, Léo, quero dormir escutando esse rio passando assim próximo de mim. E Léo achou um bangalô bem perto de Santarém, um lugar muito bonito. E eu pude dormir bem na beira do Tapajós. E eu adormeci com a marola dele, sabe? Essa foi uma experiência maravilhosa. E aí eu entendi o significado de casa. O que dentro de mim mantrava era exatamente isso, que as tuas águas, Antonella, sejam sempre navegáveis. Sabe, eu vi muitos barcos de todos os tamanhos, mas todos eles navegavam seguros nas águas do Tapajós. Já no Amazonas é mais difícil, nós atravessamos o Amazonas de lancha e o barqueiro atravessou só na descida, porque na subida era muito difícil, perigoso para uma lancha pequena. Então as águas do Amazonas não eram águas aconchegantes, tanto que eles chamam de águas ferozes, traiçoeiras. Agora o Tapajós não, é um rio que permite a qualquer barca, grande, pequena, de navegar. Essa é casa. A casa é um lugar onde você possa navegar, sem ter águas redemoinhos traiçoeiros. Isso significa onde as tuas emoções e os teus sentimentos são totalmente dominados e se tornam águas navegáveis. O que significa? Águas que te levam a experimentar qualquer situação através dos sentimentos e das emoções que você experimenta, a tocar uma terra, uma outra terra, outro lugar. Isso significa águas navegáveis. Eu senti para mim, sabe? Eu senti muita gratidão para mim mesma, porque eu percebi que as minhas águas hoje são navegáveis. Eu posso navegar nelas, significa que eu posso ir com elas em qualquer experiência da vida, sem que elas se tornem traiçoeiras para mim. Vou explicar o significado de traiçoeiras. Eu conheci do outro lado, no Rio Amazonas, as terras assim chamadas perdidas. Senti uma dor profundíssima, porque eu me reconheci em alguns momentos da minha vida como uma terra perdida. Vou explicar esse significado. O barqueiro foi gentil com a gente, porque é do Rio Tapajós, e nos levou bem em uma ilha que se transformou em uma terra perdida. Nessa ilha tinham várias casas, e essas casas tiveram que ser abandonadas porque essa ilha não se tornou mais segura. A correnteza do rio Amazonas é tão forte, é tão feroz, não é só forte, entende? O rio Tapajós é forte, porque neles navegam aqueles grandes navios que carregam depois e vão para o Porto Paranoá e vão levando todas as riquezas. Mas, então é forte e navegável, mas o rio Amazonas, ele é feroz, além de ser forte. É tão feroz que quando encontra ilhas como essa, por exemplo, que eu pude ver e visitar, com a própria violência, ele começa a despedaçar a ilha. Por isso que eles falam que é feroz. Ele não só entra e cria regos para entrar, vamos dizer, trieiros para poder entrar nessas ilhas. Não, ele entra e destroça. É como se tiver, é um fragmentar, despedaçar,
sei como se fala em português, não sei se essa palavra é certa. Foi tão forte para mim que ainda não encontro palavra para isso. Quando a água se torna feroz, então deixa de ser forte, mas assume essa ferocidade. Olha que os nossos sentimentos, quando começam a controlar a gente, são ferozes assim. Ela tem o poder, essa água do Rio Amazonas, pela força e violência que ela tem na correnteza, é como gulosa, sabe? Ele pega pedaços dessa ilha e leva embora. E vai comendo essa ilha, vai pegando outros pedaços e vai levando embora. Quando a gente navega o Rio Amazonas, você navega junto com pedaços de árvores, de terras, vai tudo junto. Por isso que é perigoso, precisa saber navegar nessas águas, porque elas são ferozes, traiçoeiras. Muitas vezes, as nossas casas, para as nossas distrações, para os nossos desconexões com nós mesmos, se tornam essas terras perdidas. Quem já não fez essa experiência? Os nossos sentimentos, nós perdemos o domínio e deixamos a eles o controle. E eles nos levam com pedaços de terras perdidas. E as nossas casas se tornam casas traiçoeiras, ferozes, violentas. E nós esquecemos que foram criadas para ser aconchegantes. O que significa, Antonella? Significa de relacionamentos violentos, abusivos, ciumentos, invejosos. Significa de trabalhos esgotantes. Significa de sentimentos que engaiolam o outro, que seja parceiro, parceira, filho, amigos, irmãos, pai, mãe. A casa deixa de ser aconchegante, se torna tensa, abusiva, violenta. E essas casas se tornam terras perdidas, que a correnteza desses sentimentos que controlam a gente levam embora, despedaçando, fragmentando, destruindo. Toquei com mão, sabe? Foi muito importante. Esse passeio se chama Encontro das Águas. E eu toquei com mão a diferença entre um domínio do sentimento, que faz da minha casa águas navegáveis para mim e para todas as pessoas que estão comigo, e, ao mesmo tempo, águas ferozes, violentas, que conseguem destruir ilhas inteiras, casas inteiras. Que as tuas águas sejam navegáveis, porque se tornem realmente casas aconchegantes. Então significa que teus sentimentos sejam dominados por você, porque eles possam te levar. Essa é navegar. As nossas casas são barcos, sabe? Onde a gente atravessa situações em situações. E as águas nos permitem de fluir, de entrar e sair, de iniciar e terminar. Que os nossos relacionamentos sejam como as águas do Tapajós. Águas navegáveis, onde se queremos podemos tomar banho. Onde tem uma riqueza de peixes, de algas, onde você possa se nutrir. Que essas águas espelhem o tempo que passa, sendo possibilidade ao sol de espelhar desde quando amanhece até quando ele se despede. Toquei com mão o significado do egoísmo. O signo canceriano pode se tornar extremamente egoísta
quando os sentimentos controlam a nossa vida e nós perdemos o domínio deles. Ou águas egoístas, onde nós conseguimos ver só o nosso sentimento, só o que nós queríamos ou queremos, ou obrigamos o outro a ter que sentir, porque senão nós adoecemos, ou nós passamos mal, ou nós emburramos. Sentir quanto o egoísmo é feroz e quanto transforma uma casa que é feita para ser aconchegante, então navegável, em uma casa feroz. Foi um mergulho, profundas meditações. E aí então me perguntei, porque aí sempre volto, né, a força do zodíaco que me revela sempre o significado, né, do significado, o significado de evoluir, de crescer, de amadurecer. Qual é a Terra? Vamos lá, mais um pedaço de aula de astrologia. Qual é a Terra que, ao olhar o horizonte, vê e prevê as águas cancerianas? É importante essa pergunta. No curso de astrologia, estudo do zodíaco é fundamental nesse sentido, onde nós aprendemos a girar o zodíaco. Qual é a Terra que, olhando no horizonte, vê e preanuncia a grande água canceriana? O signo de Touro. No signo de Touro, nós sentimos a necessidade da água canceriana. Mas qual é a Terra que sabe evoluir até a plenitude as águas cancerianas? Então, o signo de Câncer está entre essas duas terras. Uma é a terra taurina, que diz: preciso de água, preciso de sentimentos, preciso de emoções. Aí se apresenta logo depois do signo geminiano, que então lhe dá a capacidade de nomear, e aí pronto, chega às águas cancerianas. Mas qual é a terra que dá a essas águas que podem ser tão egoístas, quando perdem o domínio da própria potência de sentir? Qual é a terra que dá essa plenitude de amadurecimento ao signo canceriano? A terra Capricórnio. Qual é a diferença entre as terras, que são a terra de Santarém, por exemplo, ou outras terras que nós conhecemos, outras ilhas que não são ilhas perdidas, onde tem toda a comunidade ribeirinha dos pescadores, onde tem as palafitas, as comunidades de casas de palafitas, belíssimas também. Que diferença tem essas terras e as terras se chamadas perdidas? Essas terras, onde tem toda a fartura dessas comunidades ribeirinhas, são terras que nós podemos chamá-las capricornianas. Porque a terra de Capricórnio, ela se ancora nas visões de Sagitário. Vou falar de visionárias. Nós precisamos aprender a ser visionárias. Netuno, Saturno. Escola de meditação, toda quinta-feira pelo Zoom, 19 horas. Vamos falar de visões. Nós precisamos aprender a cultivar as visões. Esse mundo precisa de nós visionárias. O mundo que perdeu o rumo do amor. A terra Capricórnio, ela serve o fogo Sagitário. E aí essas águas cancerianas encontram o próprio objetivo de ser, a própria missão de ser assim. É diferente sentir, dominar e navegar os nossos sonhos, de ser controladas, elevadas com fúria pelos nossos sentimentos, as emoções. Esse é um signo canceriano que amadurece. Então aqui vem de novo o significado de aconchego, onde as águas cancerianas crescem para se tornar águas aconchegantes, para se tornar realmente a casa do aconchego. No signo de Libra.
Por isso que a fase crescente dessa alunação é exatamente no signo libriano. Água cresce em sabedoria e identidade no signo libriano, que é um signo de ar. O que o signo de Libra faz com o signo canceriano, com os cancerianos? Como que o canceriano consegue sair do próprio egoísmo, do hipersentir, do hiper se emocionar, do hiper produzir sentimentos o tempo inteiro? Que é uma grande, é importantíssimo. Por isso que quando chega em Capricórnio, então nós somos as senhoras, né, das visões, porque sentimos na nossa intuição, sentimos e percebemos como abrir os caminhos dos sonhos. As águas cancerianas são as senhoras das visões. Por isso que precisam de terras, como a terra capricorniana. Mas cresce em Libra primeiro. Então, passa pelo signo libriano, aprende a crescer, aí se atravessa as águas escorpianas, chega no fogo sagitariano e se lambuza na plenitude do próprio amadurecimento na terra capricorniana. Libra ensina aos cancerianos a saber ponderar, sabe? A saber pensar os próprios pensamentos. É tão interessante isso, porque, entendam, isso é um trabalho belíssimo que eu faço em terapia. Muitas vezes nós confundimos sentimentos com pensamentos. Eu digo, não, esse é um pensamento. O que você está sentindo? Eu sinto que vai me abandonar. Não, esse é você está pensando, que eventualmente pode te abandonar. Mas o que você sente quando acontece uma determinada situação? Quando escuta uma determinada palavra? O que você sente? Não o que você sente. O que você sente? Eu sinto medo. Então pense esse medo. Esse é o que faz Libra com Câncer. Pondera o que você está sentindo. Nós, aqui é uma grande armadilha. A gente não pula o que sentimos e começamos a pensar, se fala, né? A viajar e a pensar algo que não é real. O que é real, o que nós sentimos. Só que precisamos aprender a pensar o que nós sentimos. Pensar significa o que você faz com esse sentimento. Onde você quer colocar esse sentimento. No relacionamento, por exemplo. Você pode estar com uma pessoa e você ter um sentimento de medo. Precisa pensar esse sentimento. Dentro de você, é teu. Ou estar com outro te provoca esse sentimento, te faz nascer esse sentimento, mas é teu. Pense. Esse é o que Libra nos ajuda os cancerianos a pensar. E como é pensar esse sentimento? Conhecer esse sentimento. Então, ler sobre isso, sabe? Existiam, né? Hoje também existe, mas pouco. Nós abandonamos um pouco os livros. Existem as biografias, por exemplo, que são leituras magníficas para os cancerianos, que crescem em Libra. Onde a gente lê histórias, onde são contadas experiências de medos, por exemplo, de angústia, de tristeza, e a gente conhece. Eu não posso dar o conceito de medo, vou pegar essa palavra, de medo do ser abandonado, que é muito, né, do signo canceriano, eu não posso exaurir o significado desse medo de ser abandonado exclusivamente na minha experiência. Porque isso é egoísmo. E eu posso dizer, para mim, o medo tem esse significado, mas lendo a biografia de uma pessoa, eu descobri que na história dessa pessoa, o medo de ser abandonado tem um outro significado. E ela viveu de uma outra maneira. Libra nos diz, conheça a
histórias desse sentimento que você está sentindo, dessa dor que você não consegue deixar passar. Libra nos ajuda a entrar, ajuda os cancerianos a entrar na escola dos sentimentos, na escola das emoções. Libra nos ensina a saber discernir, nos ensina o discernimento dentro de uma situação onde eu estou bem na beirada entre o manso Tapajós e a fúria do rio Amazonas. Entre estou quase perdendo o domínio dos meus sentimentos e entregando-me ao controle, a deixar que o sentimento me controle. As águas cancerianas crescem em Libra, porque em Libra nós entendemos que não existe só a minha maneira de sentir. Mas escutando o outro, eu percebo que existe uma outra maneira de sentir o mesmo que eu sinto. Então o signo libriano nos ensina a diversificar a maneira de sentir o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Tem muitas, infinitas maneiras de sentir. O que significa egoísmo? É tão interessante essa alunação, me traz muito a essa ponderação sobre o ser egoísta. O que significa ser egoísta? Ser egoísta significa absolutizar não só o meu sentimento, mas a minha maneira de sentir esse sentimento. Libra nos diz, olha, o outro também está sentindo o que você está sentindo. Escuta. Percebe. Toca. O signo de Libra, assim como o signo canceriano, que tem é o signo geminiano, tem essa dualidade, sabe? É tão interessante. A Cabala aqui nos ensina, né? Então, quase abrindo as inscrições de Cabala, se prepare aí. A Cabala nos diz, nós começamos a nossa vida com a percepção de ser 2, porque somos 3 e vamos nos tornar 4. A percepção de ser única, um só, é a chegada, não é a partida. Nós partimos com a sadia percepção que somos 2. 2 energias. O Tai Chi também é tão precioso quando diz o meu mestre, o Geraldo, ele fala sempre, Antonella, tem uma energia que não pode subir. E tem uma energia que não pode descer. Sabiam disso? No Tai Chi a gente aprende. Primeiríssimas aulas a gente aprende a saber diferenciar qual é a energia que só desce e não pode subir e qual é a energia que só sobe e não pode descer. Essa é a dualidade. Nós nascemos 2, não nascemos 1. Nos tornamos 3, aprendemos a ser 4, para realmente saber que somos 1. A magia da numerologia está dentro do estudo da Cabala. O signo canceriano e o signo libriano tem esse segredo, sabe? Essa chave para viver a própria potência. A consciência de ser 2. O signo ariano também tem, de uma outra maneira.
Isso nos permite de sair do egoísmo. Ter a consciência que somos dois. A energia que não pode subir é a energia que está do ponto do umbigo para baixo. E são exatamente as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eles precisam estar grudados com o chão, no chão. Não podem subir. Eles servem de força de gravidade para nos ancorar ao âmago da Terra, aos ciclos dela. Mas essa energia se encarrega de nos deixar grudados ao âmago da Terra, e mais a outra energia tem a liberdade só de subir. A outra energia é do ponto do umbigo para cima, o giro da cintura, é o movimento dos ombros leve, a batida do coração, é o movimento dos braços, das mãos, é o giro do pescoço, é a cabeça, e tudo isso é para cima. Não olha para baixo, olha para frente, para cima, para os lados, para trás. Para baixo você tem a energia que te ancora. Caminha para frente para ficar em equilíbrio. Não pode olhar para baixo. Nós nunca olhamos, né? Para entender se o pé vai um em frente ao outro. A gente olha para frente, porque aqui temos uma energia ancorada no âmago da Terra. Isso é saber dominar os nossos sentimentos. Eles não podem aguar o que está em cima. Está em cima é puro ar e fogo. É movimento, é pensamento, é discernimento, é indagação, é visão. As águas têm a grande tarefa de nos fazer perceber qual é o terreno que a visão nos convida a desbravar. Libra ensina tudo isso ao signo canceriano. O põe em movimento. Ensina a saber indagar sobre os próprios sentimentos. Indagar significa discernir. Por que sinto isso? Em que momento comecei a sentir? Para onde quero levar isso? Como quero colocar isso dentro do meu relacionamento? É uma conversa interna. Muitas vezes, quando nós somos nessa correnteza feroz, nos tornamos essas terras perdidas, nós vomitamos os nossos sentimentos, me permitem, vomitamos nossos sentimentos e emoções no outro, que lide comigo, que se vire com a minha raiva, que se vire com o meu ciúme. Eu sou assim? Essas são as águas ferozes, capazes de esmagar uma ilha, despedaçar. Exatamente. A Cabala, o Tai Chi, são todos profundamente ligados à medicina chinesa. É muito forte. Isso é o significado de discernimento. Aqui quero deixar uma palavra bem clara sobre essa conjunção que vai acontecer de Netuno e Saturno, porque vocês vão encontrar vários textos sobre isso, e quero também deixar aqui a minha interpretação. O que acontece? Saturno é visionário, assim como Netuno é visionário. Obviamente, Saturno é visionário a partir da nossa capacidade humana de ser visionário. Netuno é visionário a partir da grande capacidade cósmica de saber ver o que não se enxerga pelo raciocínio. Os dois, quando estão juntos, podem criar, ainda mais nesse grau, que é o grau 1 de Áries, podem criar a grande ilusão. A grande ilusão. Temos esse Júpiter, né? Estamos olhando aqui o mapa, porque tem esse Júpiter também em Câncer, que pode fazer esse processo, né? Alimentar ainda mais esse processo de ilusão. Qual é, em poucas palavras, esse já é Cabala,
Qual é a diferença entre a ilusão e a realidade? Daqui para frente, eu digo até o final do ano 2025, então até a alunação capricorniana, nós estamos em um grande processo de discernimento. Então precisamos sempre entender se eu estou na ilusão, então os meus sentimentos e emoções estão me controlando, eu estou me tornando uma água feroz, ou eu estou dominando os meus pensamentos, então eu estou navegando, dominando as minhas emoções, eu estou navegando, então, e experimentando e sentindo tudo que a vida me oferece quando eu me abro a ela. O real, a vida real, sempre nos pede o discernimento, porque sempre nos proporciona o imprevisível. Vou repetir. O tempo real, estar na realidade, sempre nos pede discernimento, porque sempre nos proporciona situações imprevisíveis. Não esperadas, não estudadas. Por isso precisamos dizer, aí sim, nós somos cada vez mais inteligente em saber discernir o que fazer. O tempo real sempre é uma revelação. Sempre é uma revelação. Isso é realidade. A realidade te impõe a prática do discernimento porque te oferece o que você não conhecia antes. Por isso que são tempos imprevisíveis e então são tempos cheios de revelação para você. Eu nunca. Olha que pensei muito, não sei como vai ser essa viagem, o que vai ser para mim. Eu nunca poderia ter imaginado o que essa viagem me revelou. Nunca. Essa viagem foi real para mim. Porque eu trago revelações. Eu sentia, sou visionária, eu sentia que alguma coisa de precioso estava me esperando lá. Mas não ia imaginar, nunca ia imaginar. Quando eu fiz vários passeios, cada passeio era uma revelação, a cada passeio era algo que eu não sabia como lidar e com o meu discernimento aprendi, escutei, entendi. Esse é viver. Então aqui, essa conjunção, que depois nós vamos vivê-la com força total só em 2026, quando de novo Saturno e Netuno se reencontram mais uma vez no 00 ariano, assim, e aí vai começar a grande jornada de Áries. Mas também nessa conjunção Saturno-Netuno, a 1 grau de Áries com Netuno retrógrado, nós podemos começar a aprender a querer para nós o tempo real e não o tempo da ilusão. E aí nós podemos aprender a querer nos tornar as grandes senhoras das visões. O que nos espera pela frente? O que você quer ver? Não só para você, mas para o mundo inteiro. Essa é essa escola de meditação que eu estou fazendo com as minhas irmãs maravilhosas e toda quinta-feira às 19 horas pelo Zoom, pela plataforma Zoom, meditar para aprender a ser visionárias, trazer para o mundo o amor que nós queremos. Última coisa que eu quero dizer, coisa linda, né, Luciana? É isso aí. Outra coisa que quero dizer é sobre um outro aspecto que é fantástico com todos, né? Porque a leitura do zodíaco é sempre magnífica na própria revelação. Nós teremos, então, na sexta-feira, uma Vênus que deixa o signo
taurino. Se revelou muito para mim também nessa viagem, a presença dessa Vênus nesse signo magnífico que é Touro. Teria que fazer um encontro só sobre essa viagem. Os sabores que explodem na boca, os sons da natureza, os pássaros, os animais. Quando fomos embora, o aeroporto é fora, o aeroporto de Santarém é fora da cidade, e tem uma grande mata que o abraça. E à noite nós pegamos o avião de madrugada, 3 horas da manhã, e eu fiquei desperta até a hora de pegar o avião. E se escutava os macacos, lá tem aqueles grandes, os guaribas se chamam, eu escutava, sabe? Vão fazer, olha, encontrei um lugar magnífico para poder fazer o curso de Cabala. Falei, gente, quase que eu postei. Gente, eu vou fazer aqui o curso de Cabala. A gente pode se organizar, um lugar belíssimo, um hotel bem na beira do Tapajós. A gente podemos pensar nisso, fazer pelo menos um encontro ou uma semana de imersão sobre Cabala nesse lugar, que é fantástico. Mas nesse aeroporto, quase pegando o voo, Leo falou, tá escutando? Eu falei, porque eu não conhecia esses sons. Tudo foi a primeira vez para mim. Esse é o real. Sons que reveladores. E Leo falou, tá escutando? Eu falei, sim, tô escutando, mas o que é? São os macacos. Quase cantando e assim, se despedindo de mim. Sabe, outra vez eu estava entrando no Rio Tapajós e Leo falou, olha para cima, tinha um macaco enorme passeando aqui em cima de mim, pulando de um galho para o outro. Sabe, isso é real. Isso é real. Isso vale a pena. Isso é o aconchego que eu falo. Isso é a casa aconchegante, entende? Onde você domina tão bem as tuas emoções, você navega tão bem nos teus sentimentos, que aquele lugar se torna um lugar magnífico para você. Teve impactos difíceis para mim. O calor, um calor úmido, pegamos 40 graus no primeiro dia, eu falei, não vou conseguir. Tem lugares onde ainda tem um esgoto a céu aberto, o cheiro forte, o calor, a sujeira. Isso também é real. Saber discernir até onde eu posso ir. Mas essa Vênus, então, que deixa o signo taurino e então se entrega às magníficas áreas geminianas. Vamos falar disso, com mais calma na próxima live. Abraça pela última vez esse Urano taurino, se despede dele, porque depois os outros encontros uranianos vão ser nesse signo geminiano. E então esse Urano está a 29 graus. Eu já falei, vou repetir para quem entrou agora: taurinos, escorpianos, leoninos, aquarianos. Ainda você está aqui, quem me pediu de falar de aquário. O que foram esses 7 anos foram de uma maestria fundamental para vocês. Então, não esquece a agilidade, a ousadia, as pequenas ou grandes revoluções que aconteceram nesses 7 anos. Não esqueçam da força que vocês tiveram para se sustentar essa grande maestria de mudanças. E se mantenham firmes, porque agora o Urano vai deixar, e vocês podem sentir de novo um pouco essa terra que busca segurança o tempo inteiro. Então, não se atreve a esquecer a leveza e a ousadia que vocês tiveram nesses últimos 7 anos de mudanças e transformações. Então, boa lua crescente em Libra.
para todos nós. Então fazemos essa grande travessia amorosa entre o risco de nos tornarmos egoístas e poder cultivar então dentro do nosso ego uma casa aconchegante, porque navegável, é onde os nossos sentimentos, as emoções possam se tornar essas águas magníficas, onde qualquer barco possa realmente... Obrigada, Lígia, porque qualquer barco possa realmente navegar na nossa casa. Um beijo grande, um amor infinito, e a gente se vê semana que vem para falar assim da lua cheia em Capricórnio. Beijo, beijo. Tchau, tchau.